Olá, estamos aqui novamente com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos o prazer de estar trazendo para entrevistar o arquiteto Marcelo Brígido, amigo nosso, e ele está trazendo uma novidade que é muito legal. Normalmente nós fazemos o programa, não é só direcionado ao profissional da área tecnológica, é também de orientação a você, telespectador. Mas hoje, particularmente, o Marcelo está trazendo uma novidade que vocês vão gostar muito, e eu vou falar muito com você, telespectador, porque é de seu interesse e isso faz parte da vida da gente. Primeiro, quero agradecer, Marcelo, por você ter arrumado um tempo para estar atendendo a gente. Muito obrigado por ter vindo e estar nos prestigiando. Obrigado a você, Egídio, pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Vamos conversar. Paulinho, o Marcelo desenvolveu um software que faz orçamento, cara, da construção civil. Pois é, enquanto você falava, eu estava abrindo aqui. Realmente é muito legal. E isso é aberto só para os profissionais, Marcelo? Ou é para o público em geral? Dá para ter uma base? Marcelo, dá uma pincelada geral, porque depois nós vamos esmiuçar isso na pergunta. Vamos lá. O simulador, na verdade, ele foi desenhado para o consumidor final. Então, ele é um software que funciona na web. Então, ele não precisa ser instalado no computador de ninguém. As pessoas entram no nosso site, o arquitecasa.com.br, e o simulador ele tem duas entradas. Ele tem um simulador de reforma e um simulador de construção. A grande, digamos, riqueza do simulador é que ele captura informações muito simples de qualquer leigo que queira construir ou reformar e devolve informações muito ricas para esse usuário poder planejar a construção que ele vai fazer e depois poder se conectar com os fornecedores, tanto de serviço quanto de mão de obra. Que beleza, hein? E isso já está à disposição? Já está à disposição. Já está à disposição no site, no nosso site. Ele é um simulador web e hoje nós estamos desenvolvendo também a versão mobile. Então, dentro de 60 dias aproximadamente, o usuário vai poder baixar um aplicativo no Google Play. Inicialmente a gente vai desenvolver para Android e ele vai ter o aplicativo também na mão dele, no smartphone dele. Isso serve para ele ter uma noção de custo do que ele vai ter que gastar nessa obra, ou ele tem realmente um custo oficial do serviço que ele está imaginando fazer? O que ele tem hoje de informação, ele vai ter cenários de custos. Basicamente a gente entrega 3 informações para o usuário. Então, a primeira informação é cenário de custo. Então, se ele está construindo uma casa, ele vai ter um cenário de custo por etapa de construção e para cada etapa ele vai ter informação de custo de material e custo de mão de obra. Tá? E essa informação é uma informação que, esse preço, esse valor, ele é uma informação que vem regionalizada. Então, se ele está em São Paulo é um valor, se ele está no Rio de Janeiro é outro. Tá? Lembrando que o simulador ele tem um alcance nacional, então não importa onde o usuário esteja no país, ele vai ter sempre uma informação regionalizada. Atualizado. Exatamente. Então, a primeira informação é uma informação sobre custo por etapa de obra, se for construção, ou por ambiente, se for uma reforma. Em seguida, a gente dá uma informação sobre a lista de material que o usuário vai precisar adquirir, caso queira fazer esse serviço. E na sequência a gente dá uma lista da mão de obra que ele vai precisar contratar para executar esse serviço. Tá? Com essa informação, ele consegue se relacionar na sequência com os fornecedores que ele vai precisar contratar. Então ele está empoderado de informação e essa negociação que ele vai estabelecer com os fornecedores é muito mais tranquila. Então todas aquelas dores que o usuário normalmente reclama, e todo mundo que já fez uma reforma, uma construção, sabe do que eu estou falando, né? A gente sempre tem esses relatos de que obra em casa é sinônimo de dor. Sofrimento, né? Sofrimento.
digamos, a boa nova é a seguinte, não é. Né? Obra em casa não é sinônimo de sofrimento, desde que você esteja informado. Né? O que falta para as pessoas realmente é informação sobre o processo. E o que o Arquitecasa faz é empoderar as pessoas de informação e dando uma informação inicial muito importante que diz respeito ao planejamento financeiro. Né? Então a gente permite que as pessoas inicialmente, pelo fato do simulador ser gratuito para o usuário, as pessoas podem simular várias vezes. Então elas conseguem entender o que elas querem fazer, quanto custa o que elas querem fazer. E à medida que elas vão simulando algumas vezes, elas vão percebendo o que o bolso delas permite fazer. Então fazer ajustes nos serviços que precisam ser feitos. Exatamente. Em função do custo, ele pode estar mexendo em alguma coisa para estar reduzindo isso e chegar no tamanho do bolso dele. Exatamente. Ou reduzindo, ou, digamos, planejando a execução ao longo do tempo, encaixado no fluxo de caixa de cada um, né? Então, as pessoas que vão construir ou reformar, elas contam normalmente com receitas que estão entrando mensalmente, uma sobra de receita que está entrando mensalmente, e alguma poupança que exista. Né? Muitas vezes, esse recurso, a poupança e mais a receita mensal, não é suficiente para, digamos, para executar a obra inteira. Né? E com esses cenários que o Arquitecasa fornece, ela consegue se planejar para que a obra seja feita num tempo adequado. Ela consegue enxergar em quanto tempo ela consegue executar essa obra. O arquitecasa.com.br, o nosso telespectador vai ver aí no GC, né? Arquitecasa.com.br, eu entrei aqui, muito legal você passear pelo site. Pelo jeito ele acaba com aquele mito, né, Marcelo? Que a gente fala, olha, eu vou reformar, eu vou gastar minha casa 30 mil reais. Então a conta primeira que a gente já fazia vai ser 60. Porque normalmente isso aí acaba mais ou menos com aquele mito, né? E outro mito que tem também, que reforma você não acaba, você abandona, né? Fala, abandonei, agora terminei. Exatamente. Essa informação ela é rica justamente por isso, porque ela permite às pessoas, digamos, terem essa compreensão muito rapidamente. No caso da reforma, Marcelo, você comentou que é por ambiente. Sim. Então ele pode simular, por exemplo, a minha esposa quer mexer na cozinha, então eu vou orçar a cozinha. Então a grande jogada do programa é isso. Exatamente. Na reforma é por ambiente. Exatamente. No simulador de reforma, o usuário ele vai selecionar o ambiente e ele depois vai selecionando os serviços que ele quer fazer para aquele ambiente. E aí o simulador consolida os custos para cada ambiente. Bom, se a esposa quer fazer uma reforma de cozinha e eventualmente existe uma outra necessidade em casa, de reforma de banheiro, pintura de um quarto ou reforma de um telhado, que seja, é possível simular tudo, obviamente, fazer tudo dentro de uma mesma simulação. E o que o relatório entrega, que é uma informação importante, é o seguinte: ele dá o custo total para cada ambiente e ele também mostra percentualmente quanto que cada um participa do preço total. E isso permite a pessoa fazer esse planejamento, quer dizer, olha, bom, eu vou ter que priorizar a execução de um serviço. O que é mais emergencial? Bom, é a cozinha da esposa. Então vamos resolver primeiro a cozinha da esposa. Dentro do meu fluxo de caixa, eu na sequência vou cuidar do quê? Vou cuidar da reforma do banheiro. O dormitório eu vou poder reformar só daqui uns 3 meses, porque é isso que me permite. Então esse cenário dentro da cabeça do usuário, ele vai se formando e a pessoa consegue passar pelo processo com tranquilidade. E tem é muito intuitivo, estou vendo aqui, muito intuitivo, é gostoso, é prático de se navegar aqui no seu site, no seu portal. Agora, tem uma interatividade direta com vocês, com o site? Eu tenho uma dúvida que vai ser gerada, obviamente, né? Principalmente para quem não é da área. Eu consigo mandar um e-mail para vocês e você tem essa interação, Marcelo? Sim, a gente tem formulário de contato
né? Obviamente tem contato também por telefone, mas tem formulário de contato para dúvidas, digamos, um pouco mais elaboradas que eventualmente existam, e a gente responde todas. A nossa prática é responder em até 24 horas, e a gente tem conseguido manter essa... E tudo isso sem, é livre, sem custo? Sem custo nenhum. Para o usuário é tudo gratuito e será sempre tudo gratuito. Todos os serviços que a gente produz para o usuário é gratuito. Eu vou voltar na cozinha. Não que eu esteja Você gosta de cozinhar, né? Mas eu não entendo nada também. Não entendo nada. Sou ruim de cozinha. Mas, Marcelo, é assim. Hoje está muito na moda a cozinha planejada. Aliás, não é só a cozinha, os móveis planejados. Tá incluso isso? Não, a gente não trabalha mobiliário. Né? Mobiliário não? Ainda não. Digamos, hoje a gente está começando a sentir essa demanda por mobiliário, mas digamos, isso é uma segunda etapa. A gente está hoje, digamos, colocando toda a nossa energia para divulgar o simulador que diz respeito à obra, à construção e à reforma. A gente sabe que lá na frente vai surgir uma solução também tratando do mobiliário, mas não é para agora. É porque já é uma fase de aperfeiçoamento do sistema. Exatamente. Né? É o término, digamos, do ambiente. Né? Agora, você falou que vai ter mão de obra. Tem mão de obra, exatamente. Tem mão de obra. O usuário, no site, ele vai ter a mão de obra regionalizada também para... Exatamente. Então, como eu falei, hoje os cenários de custos todos são regionalizados por praça, digamos. Então, hoje a gente trata, no que a gente fala de preço, a gente fala num preço por praça, e praça a gente considera estado. Tá? Então, a partir do dia 19, e essa é uma notícia boa, saiu do forno agora, a partir do dia 19 a gente está abrindo o site para cadastro de fornecedores de serviços, né? E fornecedores de materiais também. Porque a partir do próximo mês, o que a gente vai fazer é conectar esse usuário que está simulando, que está usando o simulador de construção de reforma, é conectar esse usuário aos fornecedores de material e de serviço também. O sistema, como você falou, ele é georreferenciado. Então, o usuário que está fazendo a simulação, ele está informando para o sistema onde a obra vai acontecer. Tá? O cadastro dos profissionais que prestam serviços ou dos fornecedores de material também pede informação de onde esses fornecedores atuam. Então, o sistema consegue fazer um encontro de informações. É muito inteligente. Exatamente. A gente consegue fazer um encontro de informações. Então, o usuário ele vai poder, depois de ter esses cenários, de ter a lista de material e a lista de mão de obra, ele vai poder solicitar orçamentos aos fornecedores que estão na região onde a obra vai acontecer. Marcelo, eu vou pedir só um instantinho, nós vamos ter que fazer um breakzinho. Tá. Já retornamos. Aguarde que nós vamos continuar com esse assunto que é interessante demais. Até já. Olá, estamos retornando com o programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu quero fazer um lembrete a você, telespectador, se houver a necessidade de contratação de um profissional da área tecnológica, exija dele a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é sempre o melhor seguro para o serviço que você está contratando. E não vou deixar de falar com você também, profissional. Ao preencher a sua ART, no campo 31, coloque o código 038 ou Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com parte do recurso da sua ART para a associação, para a nossa associação. E esse recurso estará fatalmente retornando para você. Muito obrigado e vamos continuar com o Marcelo. Hoje esse assunto é interessante demais. Você tocou num ponto que é dificuldade hoje para o usuário, para quem quer contratar, né? Agora, a gente estava falando da mão de obra,
regionalizar a mão de obra. Você falou do GPS, do sistema e tal. Esse usuário, ele pode estar num determinado lugar e orçando a obra para um outro. Porque ele vai informar o local da obra, é isso? Sim. Foi isso que eu entendi. Exatamente. É isso mesmo. O que vale é o local da obra. Não é o local de onde ele está fazendo. Não. Ele até faz um cadastro pessoal do usuário, mas ele vai informar o local onde a obra vai acontecer. Na verdade, eu quero só deixar bem orientado o nosso telespectador, porque às vezes um exemplo, ele está aqui em Osasco e vai fazer uma construção ou uma reforma num outro município. Então, esse cadastro que você está pensando em fazer do profissional, da mão de obra, ele também vai ser regionalizado a nível de estado? Ou tem que ser mais fechadinho, porque o orçamento vai mudar, certo? Sim, depende da atuação do profissional. Então, se o profissional ele tem uma atuação estadual, ele vai informar para o sistema. Ele vai te dar a área de atuação dele. Exatamente. Se ele atua só em Osasco, ele vai informar que ele atua só em Osasco. Se ele atua em Osasco, em Barueri, em Itapevi, ele vai informar isso para o sistema. E o sistema entende isso e vai passar a ele somente os pedidos de orçamento que estiverem de usuários ou de obras que estiverem nessa região. Isso é bem setorizado, né? Acabou o drama da construção. Pois é, porque é setorizado. Se você quer, eu estava vendo aqui, se você quer um profissional, você faz o cadastro, eu quero um engenheiro, um arquiteto, a região é São Paulo, é Osasco, e aí virão sugestões de profissionais que estarão cadastrados no site. Então, na verdade, o sistema ele não faz a sugestão. Ele, quando o usuário solicitar, tiver a informação de material e a informação de serviço, o usuário pede o orçamento. Então, ele tem uma atitude de solicitar o orçamento. O sistema dispara esse pedido de orçamento através de mensagens de e-mail para todos os profissionais que estão cadastrados na base e que informaram o sistema que atuam na região onde vai acontecer a obra, né? Aí esses profissionais vão responder os pedidos de orçamento a este pedido de orçamento do usuário. E está programado no sistema de já fazer uma filtragem dos melhores preços ou alguma coisa do tipo? Na verdade, não, porque assim, a gente imagina que a gente tem que entregar uma informação com valor para o usuário, tá certo? Então, o que a gente faz é o seguinte: imagine uma região onde haja muito profissional. Se todos responderem o pedido de orçamento e a gente vai organizar essa informação para o usuário, na verdade a gente está entregando uma informação que é um caos, porque são, sei lá, 200 pedidos, 200 orçamentos. Quando o sistema dispara o pedido de orçamento para os profissionais, vamos supor que haja 200 profissionais na região, só os 5 primeiros é que conseguem acesso ao usuário. Então nós organizamos uma planilha para o usuário, com todos os preços de cada um dos serviços, para ele poder comparar o preço de cada usuário e decidir pelo melhor. Então ele tem até 5 profissionais que estão oferecendo orçamento para ele. Sem querer copiar um outro programa de televisão, de uma outra emissora, eu vou dizer para você, telespectador, os seus problemas acabaram. É verdade. Dá uma certa... A informação, ela bem trabalhada, ela dá uma segurança danada, né, para a pessoa iniciar um processo de obra, né? Porque eu acho que uma grande dificuldade para qualquer pessoa que queira ou construir ou reformar primeiro, saber o custo e quanto tempo vai demorar. O sistema, o site, ele ajuda muito nesses 2 pré-requisitos, né? Exatamente. E só para completar, existe uma outra área dentro do site, que é uma área de downloads, onde a gente tem uma série de documentos que o usuário pode baixar também gratuitamente. Então ele tem modelo de cronograma físico-financeiro, se ele quiser fazer um planejamento um pouco mais detalhado. Ele tem minuta de contrato para formalizar a relação dele com o empreiteiro,
com o responsável técnico ou contratação de projeto. Então ele tem uma série de informações que estão no site que, digamos, permitem a ele que ultrapasse o processo de construção com tranquilidade. É só ele, digamos, tomar todas as atitudes que ele precisa tomar nesse processo. É legal nós lembrarmos o nosso telespectador, que eventualmente ligou a televisão agora. No primeiro bloco nós passamos o site, eu vou repetir aqui, porque é um site muito bacana, é arquitecasa.com.br, é um site onde você encontra os dados para construir, para reformar, você tem os profissionais. A partir do dia 19 de maio, terão também o cadastro de profissionais, de empresas, né, Marcelo? Exatamente, para profissionais. Repete um pouco, fala um pouquinho desse cadastro. Como é que você vai fazer uma pré-seleção de que são fornecedores, por exemplo, confiáveis? Sim, na verdade, a ideia do sistema é que ele, digamos, o próprio sistema vá filtrando os bons profissionais, tá certo? Obviamente, num primeiro momento, a gente tem profissionais que estão se cadastrando livremente, porque nós não podemos criar, digamos, barreira para cadastro, sim, tá certo? Sim. Só que o sistema ele tem uma área de avaliação. O usuário que contratou um fornecedor, seja de material ou de mão de obra, ele vai poder avaliar o fornecedor. Perfeito. Né? E a ideia é que, com o acúmulo de avaliações, digamos, os melhores fornecedores, eles naturalmente vão, digamos, sendo captando mais serviços, porque essa informação da avaliação vai estar disponível também para o usuário quando ele estiver vendo a comparação entre os preços dos fornecedores. A famosa lei do mercado. Exatamente. É livre, tá certo? E os melhores vão prevalecer. Na verdade é muito bom, porque fatalmente, se caso exista, a gente sabe que infelizmente existe o profissional que não atua com a melhor ética, né? E isso existe em todas as profissões, não é só na construção. Infelizmente, não é só na construção. E esse filtro, Marcelo, é o que eu falei, é a lei de mercado. Exatamente. Ele vai pegar o segundo, talvez o terceiro jamais. Exatamente. Né? Porque não há como enganar o tempo todo. Não sobrevive, né? O público filtra mesmo. Deixa eu só fazer uma observação, isso é muito importante. As pessoas precisam ter consciência disso, de que elas têm a possibilidade, digamos, de avaliar os fornecedores. E é importante que elas façam essa avaliação. Primeiro porque elas, digamos, estão contribuindo para esse ecossistema melhorar. E segundo, que eles estão ajudando aos próximos usuários que estão vindo na sequência a fazerem melhores escolhas também. Que pode até ser ele mesmo. Que pode até ser ele numa segunda obra, numa segunda reforma, por exemplo. Que bom. E na verdade, é para você, telespectador, o que isso facilita muito, porque te dá uma base sólida do que vai acontecer, do que você vai precisar se precaver, das coisas que você vai ter que adquirir, do profissional que você vai ter que contratar, os custos relativos a isso tudo. Então, parabéns, Marcelo. Obrigado. Que coisa boa, que coisa boa. É uma ferramenta muito legal, porque quando a gente pensa na área tecnológica nossa da construção, você já vem o software, o AutoCAD, o ArchiCAD, e meio que fica destinado quase ali para o profissional mesmo, né? Então, uma grande ideia, vocês acabam juntando as duas pontas, profissional, o cliente com o fornecedor, né? E facilitando isso, dando... Mas vocês só não vão resolver, ainda nós não vamos resolver, eu acredito, Egídio, o problema da mão de obra, né? Que está muito difícil na construção, não está? Exatamente. A gente sabe hoje que o maior gargalo que existe no déficit habitacional do Brasil não é mais quantitativo, ele é qualitativo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, os fabricantes de materiais estão gastando uma fortuna na criação, estruturação de SACs, de serviços de atendimento a cliente, porque os seus materiais estão sendo mal utilizados. Estão sendo mal utilizados porque a mão de obra
não está treinada do modo que deveria, né? E aí eu vou, digamos, falar para o usuário a respeito de algo muito importante, que é a contratação do profissional que orienta a obra, do responsável técnico pela obra, né? Esse profissional, digamos, ele não é um custo, ele é um investimento, né? Porque é ele que vai, digamos, garantir que essa obra vá ser executada com as melhores práticas. E, eventualmente, se tiver alguma dificuldade no trabalho da mão de obra, existe alguém tecnicamente habilitado dentro da obra para orientar uma boa execução. Aliás, isso é obrigação do profissional contratado. Exatamente. É que, na verdade, esse paradigma ainda está começando a ser quebrado, Marcelo. A imagem que se tinha é que o profissional da área tecnológica, o responsável pelo serviço, vamos dizer assim, ele era um custo para a obra. E, na verdade, a gente tem mostrado, principalmente aqui nesse programa, a você, telespectador, que a contratação do profissional acaba barateando o custo da obra, porque você só vai gastar o material adequado, necessário e da melhor forma, né? Normalmente também esse profissional tem o fornecimento da mão de obra e ele zela por isso. Agora, infelizmente a gente sabe que não é tudo que acontece assim. Exatamente. Né? Mas o trabalho tem que ser contínuo para a educação de mercado também, e a gente acredita muito que o Arquitecasa acaba cumprindo um papel também nesse sentido. Ele contribui para isso. Eu sugeriria, até para encerrar a nossa participação, que eu estou vendo que o tempo está indo embora, está muito interessante, e quando está interessante passa muito rápido, eu até sugeriria uma nova bolsa aí para ser criada. Um Bolsa Educação, né? Um Bolsa Educação para o trabalho, né? Porque parar um pouco com o paternalismo dessas bolsas e devolver as pessoas para o mercado de trabalho preparado tecnicamente. Exatamente. Né? Se nós não fizermos isso, nós vamos ter um grande problema social daqui a pouquinho. Eu acho que nós temos que pensar nisso. Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou deixar um compromisso contigo de estar retornando uma outra hora para a gente dar continuidade. Mas eu quero agradecer a tua presença e deixar esse tempinho final para as suas considerações. Eu que agradeço, Egídio, Paulo, pela oportunidade de estar divulgando o simulador. A gente acredita muito que o simulador é uma ferramenta também de educação de mercado, mas principalmente de empoderamento do usuário com informação. E muito bom. Esperamos que os usuários tenham gostado e que os profissionais também acessem a ferramenta a partir do dia 19. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Paulinho. Eu gostei e vou ver. Vamos ver. Um grande abraço, telespectador. Até a próxima. Obrigado pela audiência.